De Deus diz o seguinte no capítulo 13 de Romanos, dos versos 11 ao 14. Verso 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verso 12. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Verso 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Verso 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Querido Pai, amado Deus, amém, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha trazer a revelação da palavra e a vontade do Senhor para as nossas vidas, e que nós aprendamos, Senhor meu Deus, através do entendimento e da sabedoria que pedimos ao Senhor nesse momento, que nós aprendamos a guardar na tábua do nosso coração a Tua palavra e que venhamos a viver aquilo que a nós for revelado. Que nós saibamos, Senhor meu Deus, ter o discernimento e a compreensão do que é melhor para as nossas vidas, para que nessa caminhada de vida terrena nós não percamos a salvação para a vida eterna, mas que antes, que a palavra do Senhor se cumpra quando diz, se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, seremos salvos nós e a nossa casa. Então que nós sejamos testemunho vivo na nossa casa também, Senhor, para que a nossa casa encontre ao Senhor, para que aqueles que não pertencem ao Senhor tenham esse encontro maravilhoso e tenham a conversão em suas vidas para a salvação para a vida eterna. Te pedimos, Senhor, que o Senhor se revele a nós e te agradecemos de já, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. A palavra de Deus, ela existe para que nós possamos, através dela, aprender a viver essa vida terrena fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Porque de nada nos adianta nós querermos dizer que pertencemos ao povo de Deus e passarmos a nossa vida fazendo a nossa vontade, cumprindo o propósito que nós colocamos no nosso coração. E muitas vezes até dizendo que colocamos diante de Deus, mas que nós partimos e vamos fazer aquilo que nós desejamos fazer, acreditando que Deus está conosco nisso. Quando, na verdade, se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós não tivermos a resposta de Deus para a nossa vida, naquilo que nós vamos fazer, no que nós vamos enfrentar, nas decisões que nós vamos tomar, nas ações nossas, nas nossas palavras, Deus não vai estar conosco se nós não ouvirmos e obedecermos. Então, a palavra de Deus, ela tem esse propósito de nos ensinar a caminhar na vida terrena fazendo a vontade de Deus e não a nossa. E para que isso nós venhamos acreditar que Deus vai estar sempre disposto a nos revelar. E não, como nós muitas vezes colocamos, que Deus vai estar sempre disponível para fazer a nossa vontade. Porque Deus não faz a nossa vontade se a nossa vontade não estiver em concordância com a vontade dele. Então nós temos que aprender que Deus vai agir nas nossas causas, Deus vai agir na nossa vida, nos nossos propósitos, se a nossa vontade estiver em concordância com a vontade dele. Se o que nós colocamos diante de Deus estiver em concordância com a palavra de Deus e não com a nossa. O verso 11 diz o seguinte: digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Por muitas vezes, a maioria de nós, que nos chamamos povo de Deus, vivemos uma sonolência espiritual. Nós acreditamos que porque nós confessamos ao Senhor, tudo está resolvido, tudo está solucionado, já estamos salvos, então não precisamos nos preocupar com mais nada. Mas ele está dizendo que nós temos que despertar desse sono. Já é hora de despertar desse sono em que nós vivemos, porque nós consideramos que confessamos ao Senhor, nós temos a nossa salvação, então nada mais vai nos afligir, nada mais vem por sobre nós, porque tudo vai ser resolvido por Deus. Quando na verdade não é assim. Se não vigiar, a gente perde a salvação. A gente tem que ter esse propósito de estar vigiando, de estar aprendendo e cumprindo com o Senhor o propósito que Ele tem para a nossa vida.
E com o tempo, quanto mais o tempo for passando, mais a gente tem que ter esse propósito de aprender, mais a gente tem que ter um propósito na vida de estar buscando ao Senhor, de estar despertando desse sono em que nós vivemos, porque ele diz aqui o seguinte: a nossa salvação agora está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Ele não diz porque nós aceitamos a fé, nós já estamos salvos. Ele diz, ele está mais perto. Por quê? Porque o tempo está passando. Os tempos estão se abreviando, o Senhor está voltando, a gente está vendo os sinais e nós também estamos avançando nesse tempo com a realidade da nossa idade física também, que vai chegar um momento em que nós vamos ser resgatados pelo Senhor e quando chegar lá nós vamos dar conta da nossa vida. Ele está dizendo, a nossa salvação está mais perto de que quando aceitamos a fé, porque nós aceitamos a nossa fé num determinado período, mas a gente está avançando nessa vida terrena. A gente está caminhando nessa vida terrena, então nós temos que ter um propósito de ao caminhar. Enquanto tempo de vida tivermos, estar buscando ao Senhor, perseverando em conhecer o Senhor, aprendendo com o Senhor, obedecendo ao Senhor, fazendo cumprir-se a vontade do Senhor através de nós. Nós verdadeiramente sermos o que ele diz, sal da terra e luz do mundo. Então nós precisamos ter essa compreensão na nossa vida. Ele diz no verso 12 o seguinte: a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. A escuridão, ela não deve mais permanecer na nossa vida. Quando ele fala para rejeitar as obras das trevas, é porque ainda existe em nós alguma coisa que é das trevas. Ainda existe na nossa prática, nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, alguma coisa que vem, que faz parte das obras das trevas. O que ele nos orienta e nos exorta é que nós venhamos a rejeitar. Identificamos qualquer que seja a obra das trevas, nós temos que rejeitar. Não podemos nos deixar levar por esses sentimentos, por isso que vem por sobre o nosso pensamento, sabendo que não é coisa que agrada a Deus. Porque o que não provém do Senhor e o que não provém da fé é pecado, diz a palavra de Deus. Então nós temos que rejeitar as obras das trevas. E quer queiramos, quer não, vem pensamentos para a nossa mente que são obras das trevas. Quer queiramos, quer não. Por vezes nós tomamos decisões, praticamos coisas que não são obras do Senhor. E Ele está nos orientando para que nós venhamos a rejeitar e sair. Amém. Quando a gente rejeita, a gente renuncia, a gente não pratica, a gente não aceita, a gente não vive, a gente não faz, a gente não fala. Ele está dizendo rejeita. Antes disso, nós temos que botar o Senhor cada vez mais dentro de nós. É buscar cada vez mais ao Senhor. É procurar cada vez mais conhecer o Senhor através da palavra dEle, da revelação da palavra dEle que vem pelo Espírito Santo. E assim a gente vai estar aprendendo a rejeitar as obras das trevas. Porque o que não provém do Senhor não é obra dEle. Já pensou, vem um pensamento por sobre a nossa mente e a gente dá vazão a ele? E a gente começa a falar sobre o que esse pensamento está nos trazendo, a gente começa a amaldiçoar a vida de pessoas, a gente começa a desejar coisas ruins para as pessoas. São obras das trevas que o Senhor não quer que nós venhamos a fazer. Aí, ele diz que nós temos que nos vestir das armas da luz. Quais são as armas da luz para a nossa vida? A palavra do Senhor, a revelação do Senhor. Esta é a arma que nós temos e ela é luz para a nossa vida. É ela que nos tirou das trevas, que um dia o Senhor nos resgatou lá de onde nós estávamos, no lamaçal do mundo, e nos tirou daquela treva e nos trouxe para a maravilhosa luz do Senhor. E ele diz que nós temos que estar vestidos das armas dessa luz. E Efésios 6 fala sobre a armadura. Então nós temos que estar revestidos sempre, constantemente, sobre a palavra do Senhor, para que a nossa vida ande em concordância com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. E nós possamos estar cumprindo aqui na nossa vida terrena os propósitos que o Senhor tem para nós e através de nós na vida de outras pessoas, porque a salvação do Senhor é individual, mas nós somos elementos transformadores de vida que o Senhor usa para que nós venhamos, através da palavra dEle, converter pessoas para o Senhor. Então nós não podemos nos calar com relação a isso. E temos que estar praticando a vontade de Deus através da palavra dEle. O verso 13 diz o seguinte: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias,
nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Nós temos que viver uma vida de total transparência, de acordo com a palavra de Deus, para que todos vejam que verdadeiramente nós somos cidadãos do reino do céu. Que nós habitamos aqui na terra, como o Senhor Jesus falou, mas a terra nós não pertencemos. E se nós andarmos sem glutonarias, sem bebedeiras, sem praticarmos qualquer ato de desonestidade, por menor que ele possa ser, sem dissoluções, sem contendas, sem inveja, se nós praticarmos e que a palavra de Deus diz que nós temos que praticar, inclusive naquilo que é necessário que venhamos a renunciar, nós vamos estar representando o reino do céu aqui na terra. Nós vamos estar sendo os embaixadores que o Senhor disse que nós seríamos. Então é preciso que a gente aprenda a viver em consonância, em concordância com a palavra de Deus. É preciso que a gente venha renunciar ao mal, venha rejeitar o mal, venha rejeitar o que é ruim, venha rejeitar os propósitos, os ímpetos que vêm por sobre nós, os desejos que vêm por sobre nós, que nós sabemos que não provém do Senhor, que não estão em concordância com a palavra de Deus, e nós temos que renunciar a tudo isso. É um hábito que nós temos que adquirir, é uma prática que nós temos que ter um compromisso com Deus de colocar na nossa vida todos os dias, até o dia em que a gente consiga realmente saber viver dessa forma. Ele aqui não diz que vai acontecer de uma hora para outra. Ele diz que nós estamos mais próximos da salvação. Então, enquanto estamos nessa caminhada de salvação, vamos estar buscando praticar esses atos. Praticar o que a palavra do Senhor nos revela e diz que nós devemos praticar. No verso 14, ele diz o seguinte: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quando a gente vai analisar o que representa a palavra revestir, revestir significa vestir novamente, vestir um traje de cerimônia, vestir-se de insígnias, vestir-se. Ora, nós todos, para estarmos aqui reunidos, o que nós fizemos? Nós vestimos uma roupa. Esse ato representou o quê? Que nós nos colocamos dentro desta roupa. Ele está dizendo, te coloca dentro de Jesus Cristo. Deixa Jesus Cristo te revestir. Está em todo o teu contorno exterior. Aleluia, Deus. Para que você possa não se preocupar com os atos da carne. Porque quando Jesus Cristo nos reveste, o Espírito de Deus tem o domínio sobre a nossa vida e nós estamos cumprindo o propósito do Senhor em obediência ao que o Espírito de Deus nos fala, e a carne, a concupiscência da carne não vai prevalecer. Ele disse, se você estiver revestido de Jesus Cristo, não precisa nem ter cuidado com a concupiscência da carne, porque a carne não vai prevalecer, a vontade da carne não vai prevalecer por sobre a vida de ninguém. A concupiscência são todas as coisas que estão dentro de nós, em nossa mente, em nosso coração, e que por sobre elas nós não exercemos qualquer tipo de controle que seja, e por conta disso as praticamos de maneira automática ou incontrolável. Concupiscência é tudo que está dentro da nossa mente e do nosso coração e que nós praticamos porque não temos controle por sobre essas coisas. A carne prevalece, a carne é quem tem um controle, a carne é quem está fazendo a vontade dela. É a natureza carnal que está tendo um forte desejo de controlar a vida da pessoa, em contrapartida com o Espírito de Deus que tem um forte desejo de governar a vida dessa mesma pessoa. Ou seja, ao invés da pessoa deixar que o Espírito de Deus tenha governo por sobre a vida dela, está deixando que a carne governe. A concupiscência é isso. E esse termo concupiscência, o que é aqui colocado, ou cobiça, ele significa esse forte desejo, sem entretanto definir que a sua aplicação se dará para o bem ou para o mal. Ou seja, até aqueles fortes desejos que você tem, que a pessoa tem, que acha que é para o bem, mas que a pessoa não tem controle e fica realizando, e fica fazendo, e fica desejando e realizando, fazendo, é uma concupiscência.
Porque não está sendo o desejo de Deus, não está sendo a vontade de Deus, mas a vontade e o desejo da carne. Por muitas vezes, até quando você acha que está fazendo bem, pode não estar fazendo bem. Por isso é necessário colocar tudo diante do Senhor, ouvir a resposta de Deus, fazer e praticar e renunciar aquilo que Deus está dizendo que tem que fazer, tem que praticar e tem que renunciar. Para que o Senhor Jesus Cristo esteja verdadeiramente revestindo-nos e tendo o controle de tudo na nossa mão. Quando alguém está revestido do Senhor Jesus, não precisa se preocupar com a carne. Porque os desejos e a vontade dessa pessoa têm um controle que é dado pelo Espírito Santo de Deus que habita nela. Cobrado na hora. Na hora o Senhor cobra, na hora ele anuncia, na hora ele abre um sinal vermelho na vida da pessoa. Olha, não faz isso, não pensa isso, renuncia esse pensamento, renuncia a essa ação, renuncia a atitude, renuncia a essa prática. Não, porque o Senhor está comandando. Jesus Cristo está nos revestindo, o Espírito de Deus está habitando em nós. E assim a carne não vai prevalecer, mesmo quando nós acharmos que estamos fazendo a coisa certa. Porque nem sempre nós achamos que estamos fazendo o certo é o certo. É verdade. Nem sempre quando nós achamos que estamos fazendo o bem é o bem. Pode até ser o bem que nós estamos fazendo, mas a forma como está sendo recebido por Deus não é. A forma como Deus está tratando aquilo ali é diferente da forma como nós consideramos ser o certo. Porque muitas vezes a gente faz o bem em algo que Deus não queria que nós nos envolvêssemos. Em algo que Deus queria que nós tivéssemos o controle. E se nós não tivermos o controle, deixarmos a carne ir na frente, a carne prevalecer, porque eu acho que eu vou fazer assim, porque eu quero fazer assim, porque eu preciso fazer assim, pode estar praticando concupiscência. E sofre danos, né? Portanto, se faz necessário a pessoa pedir ao Senhor para ser revestida de Jesus Cristo. Se a pessoa acha que não está tendo esse controle do Espírito Santo, Tendo força. não está tendo força e que em muitas situações da sua vida a carne está dominando, ore ao Senhor, peça ao Senhor esse revestimento do Espírito Santo, peça ao Senhor esse revestimento de Deus na sua vida, esse revestimento de Jesus Cristo na sua vida, porque com certeza Ele vai dar. Agora, esteja preparado para esse revestimento. Esteja preparado porque o Senhor vai falar, dizendo o que precisa ser feito, o que precisa renunciar, o que tem que deixar de praticar, quais são os atos e atitudes, quais são as palavras que tem que deixar de falar, quais são os pensamentos que tem que deixar de ter na sua mente. É isso que Deus quer. É isso que Ele quer, para que Ele verdadeiramente possa ter o controle e a gente venha a ser sal na terra e luz do mundo. Para que a luz do Senhor prevaleça na nossa vida. Para que a gente não perca a salvação, né? A salvação está cada dia mais próximo, diz aqui, mas ela ainda hoje, a salvação não é uma garantia. A salvação não é uma garantia para nenhum de nós. Nós temos que entender que um dia nós vamos dar conta da nossa vida. E o Senhor tem falado, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem revelado e compete a cada um de nós ouvir, gravar no coração e ter um comprometimento com Deus de fazer o que Ele tem nos mostrado. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 7, 10, 17 e 20, diz o seguinte: porque nós andamos por fé e não por vista. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Todos os dias. Todos os dias nós temos que ter uma reconciliação com o Senhor, porque todos os dias nós erramos, porque todos os dias nós pecamos, porque todos os dias nós somos incrédulos, porque todos os dias nós achamos que temos uma salvação garantida e terminamos fazendo aquilo que nós queremos fazer e não obedecemos ao Senhor e à vontade de Deus para com a nossa vida. E nós vamos um dia comparecer diante do tribunal vamos receber conforme o que nós tivermos feito por meio do corpo. Ou bem ou mal. A forma como nós usamos o nosso corpo, nós vamos dar conta dele.
É sério. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo do Senhor. E o Senhor quer habitar no nosso corpo porque Ele considera o nosso corpo como sendo um corpo santo. Porque se não houver santificação no nosso corpo, Ele não habita nele. O Senhor não habita no meio do pecado. Nós somos a igreja, né? O corpo de Cristo. E também a palavra diz que nós daremos conta das palavras que nós proferirmos. Então nós temos que ter cuidado de como usamos o nosso corpo e ter cuidado com as palavras que nós falamos. Porque a palavra, ela cumpre aquilo para que é lançada. Então nós temos que cuidar, nós temos que vigiar a nossa vida em tudo. Nós não podemos viver a vida da forma como nós temos vivido, de forma dissoluta, achando que um dia nós confessamos o Senhor Jesus e nós temos a salvação garantida. Não é desse jeito. A salvação está próxima, o fim dos tempos está próximo. E nós é quem temos que cuidar da nossa salvação. Deus já nos deu, pela misericórdia dele, a graça salvítica. Agora, se o nosso nome vai permanecer eternamente escrito no livro da vida, vai depender de cada um de nós. Da forma como nós vivemos aqui na terra, para que no dia do juízo nós possamos dar conta do que nós fizemos segundo o nosso corpo para o bem e segundo as nossas palavras para o bem. É óbvio que nós vamos estar cometendo erro, pecando, mas isso não é justificativa. Porque se nós temos a consciência de que nós praticamos alguma coisa que vai de encontro à palavra de Deus, nós temos que colocar o joelho no chão, apresentar a Deus um arrependimento sincero e verdadeiro e um comprometimento de pedir forças ao Senhor para não praticar mais. Porque por muitas vezes a carne sim é forte. A carne é forte, mais forte do que o Espírito. Então o nosso dever como cristãos é buscar fortalecimento do Espírito na revelação da palavra do Senhor. Independente do que o Senhor mostre, independente do que Ele revela, independente do que Ele diga que tem que ser feito e praticado por cada um de nós, Ele mostrou, Ele revelou. Se nós quisermos verdadeiramente essa transformação, nós temos que fazer o que o Senhor nos fala. Nós temos que renunciar, o Senhor diz que nós temos que renunciar. Nós temos que praticar, somente o Senhor diz que nós temos que praticar. Temos que fazer o bem, temos que viver o bem, temos que ter palavras boas, palavras agradáveis, palavras de vida para a vida das pessoas. Amém, Jesus. É isso que o Senhor quer para nós. Ele quer que nós tenhamos a condição de, naquele dia do juízo, nós sermos aprovados por Ele. Ele quer que nós tenhamos essa condição em nós, de que nós vivemos aqui na terra sendo luz, tendo a luz do Senhor refletindo através de nós. A candeia acesa, o Espírito Santo prevalecendo, a vontade do Senhor prevalecendo e a gente renunciando a cada dia à concupiscência e os desejos carnais. Amém? Amém. Que Deus abençoe.